toda agitação. Não converse com ninguém. Não mexa em celular, não olhe no relógio. Desliga. Um dia o Senhor disse a Jeremias: desce à casa do oleiro. Ele ficou lá parado, só olhando, até que Deus falou. Se nós não nos silenciarmos, não seremos capazes de ouvir o que Deus tem a falar. Se conversarmos com as pessoas, nós não vamos pegar o momento em que Deus fala conosco. Se os nossos olhos passarem despercebidos, ou o pensamento voado estiver no que temos para realizar após o culto ou na manhã do dia seguinte, Deus pode descer que a gente não percebe. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito enviado, Paráclitos de Deus, fala conosco, fale na mesma calmaria, naquele cicio vento, naquele vento suave e tranquilo, que entrou na caverna em que Elias estava, que toda a alma agitada, inquieta, ansiosa, preocupada, que o olhar não para, se aquiete e sossegue como uma criança de peito quando está sendo alimentada nos seios de sua mãe. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, eu tenho esse livro aqui, chama Fé para Ser Curado. Você que está enfrentando alguma enfermidade, esse livro foi escrito em 2019, antes de estourar a epidemia, e Deus me direcionou a escrevê-lo, porque eu vejo muitas pessoas que acreditam que Jesus salva, mas não acreditam que Jesus cura. Acredita que Jesus faz o mais difícil, mas o simples Ele não faz. Acredita que Jesus perdoa pecado, mas a enfermidade, que é uma consequência do pecado, como se Jesus não tivesse poder para curar. Quem faz o maior faz o menor, quem faz o mais difícil faz o mais simples. É um livro de bolso com vários capítulos. Eu gostaria de compartilhar com você, porque uma pessoa me perguntou se eu tinha mais livro. Eu falei: gente, eu preciso divulgar. Os irmãos às vezes não sabem. Nesse livro eu ensino como que a enfermidade entrou no mundo, o que Jesus fez com a doença, qual a vontade de Deus para os enfermos, como Deus cura uma pessoa e o que você precisa fazer para ser curado. Mas o mais importante eu deixo no final: como manter a cura divina. Eu já vi muita gente doente ser curada, mas já vi muitas pessoas curadas perder a cura, por voltar a fazer as mesmas obras das quais Deus um dia lhes tinha libertado. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: eu profetizo cura divina, saúde em abundância, física, mental, emocional e espiritual, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Quem quer ouvir a Deus, diga: eu quero. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Atos capítulo 27. Verso 6.
Atos 27, versículo 6. Quem achou, diga eu achei. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Para onde que o navio ia? E nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, Paulo os aconselhou. Quem que deu o conselho? Dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Vamos dizer juntos: porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam. Diga comigo, só para que no momento que eu pregar você não esqueça. Diga assim: pensando eles ter alcançado o que desejavam. Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Amém? A voz que você ouve é a voz que determina o seu futuro. A voz que o teu coração se inclina, ela vai definir o que vai acontecer lá na frente. Eva escutou uma serpente.
Davi preferiu escutar o Senhor. Olha para quem está do seu lado e pergunta: quem é que você anda ouvindo? Se você parar para pensar por um momento, você vai chegar à conclusão que os fracassos que você enfrentou até aqui, eles foram frutos de vozes erradas que você escutou. Mas se ao mesmo tempo você parar e trazer à memória as vitórias que você teve, situações de superação, elas foram consequências de boas vozes que você decidiu acreditar quando tudo te levava a pensar o contrário. Diga o seu nome, eu digo o meu, Rafael. Qual voz você está ouvindo? Irmãos, a todo momento nós estamos ouvindo uma voz. A todo instante tem uma voz que nos guia. Tem sempre alguém direcionando os seus passos, tem sempre uma voz falando, tem sempre alguém próximo a você te dando conselho, te animando ou te desmotivando. Só que eu e você precisamos aprender a não ouvir quem não ouve Deus. Olha nos olhos desse irmão bonito e cheiroso que está do seu lado e fala assim: não ouça quem não ouve Deus. Nós lemos aqui um relato de Paulo. Parecia mais uma carta, um pergaminho escondido na gaveta de um navio, ou um diário de bordo de um marinheiro, em que se conta todo o percurso, todas as trajetórias, toda a cartografia daquela viagem rumo à Itália. Tinha um centurião, uma autoridade do exército. Centurião não era nome, mas era alguém que cuidava de 100, centurião, 100 soldados. E esse centurião, uma autoridade do exército, estava levando consigo alguns prisioneiros. Por todo, calculando quem estava ali, tinha 276 pessoas. Eu não sei se você entendeu bem. Quem entendeu, diga quantas pessoas tinham. 276 pessoas. Uma dessas pessoas era Paulo. Nesse instante, o velho Paulo. Nesse momento, um homem que tinha que sair fugido se não lhe matavam. Nesse momento, um prisioneiro que havia apelado para César. E chega um instante daquela viagem que Paulo fala assim: senhores, não é bom a gente prosseguir. Isso aqui não vai dar certo. Só que, irmãos, naquela situação tinha alguém completamente habilitado para conduzir o barco, experiente em grandes viagens, o piloto. Mas além do piloto, tinha alguém que de modo algum gostaria de que a viagem desse errado: o dono do navio, nesse caso chamado de mestre. Tem 3 pessoas, tem 3 vozes falando, tem 276 pessoas ouvindo. O homem que entende de tudo diz assim: temos que prosseguir. O dono do navio diz assim: temos que prosseguir. Tem um velho prisioneiro que todo mundo por onde passa quer matar. Fala assim: não vamos não, que isso vai dar errado. Quem você escutaria? Talvez alguém aqui no ímpeto diria: eu escutaria Paulo. Mas se parasse para pensar, você escutaria o profissional. Na posição do piloto está o seu médico. Na posição do piloto está o seu advogado. Na posição do piloto está o melhor economista da nação. Na posição do piloto está aquele expert que quando você chega na sala, tem todos os diplomas, quadros e mais quadros pendurados.
na posição do mestre, está talvez os seus pais, os seus familiares, que tanto lhe querem bem, na posição do velho. Tem um homem com uma Bíblia rasgada, com talvez a sua vida rasgada, sendo caluniado e perseguido. Quem é que você tem dado ouvidos? Olha para quem está do seu lado, pergunta: para quem você tem dado ouvidos? Eles preferiram ouvir o piloto e o dono. E isso aqui eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você. Nem sempre a maioria está certa. Se fosse um jogo como foi, 2-1, ganharam, mas não significa que estavam certos. Eu vejo que a multidão tem o claro costume de errar. Elias está em cima de um monte, Elias sozinho, seguindo a Deus. Tem 850 profetas de Baal no monte. De um lado um homem com o Espírito Santo, do outro 850 feiticeiros. A multidão erra de novo. Num triste momento da história, uma multidão pede para soltar um homicida, Barrabás, e crucificar o Filho de Deus. Pare de ir para onde a água está indo. Pare de achar que se está todo mundo indo para um lado, você deve ir também. Porque nós aprendemos nesse texto que ouvir a voz da multidão é um sério risco. Mas a outra coisa que nós vemos é que a pessoa experiente e o melhor profissional não tem nenhuma vantagem diante da voz de um profeta, ainda que seja um iletrado homem de Deus. Mas fulano entende, profeta não entende. A pessoa experiente, irmão, ela conhece a vida pelos livros. A pessoa experiente conhece a vida por experiências daqui para trás. O profeta conhece daqui para frente, não porque ele tenha experiência ou os livros lhe tenham revelado, mas porque aquele que conhece o futuro fala ao seu coração. Pode saber de tudo e o profeta não saber nada desse assunto. Eu prefiro ficar com quem ouve a voz de Deus. Uma terceira coisa que eu vejo nesse texto é que o mau conselho, isso aqui eu queria que você prestasse muita atenção. O mau conselho por hora pode dar certo. Naquele instante os dois dizem assim: temos que ir. O piloto e o dono falam: temos que ir. Os 276, vamos então, vamos tocar. Numa viagem as pessoas querem chegar rápido. Cuidado com a pressa nas viagens da vida, pode vir uma tempestade nela. Mas no ímpeto de querer ir embora, no ímpeto de querer chegar mais rápido, no ímpeto de chegar em casa mais cedo, ou terminar uma viagem, preferiram escutar uma multidão. Paulo baixa a cabeça, certamente diante de todos, não diante de Deus, diante de todos, vira as costas envergonhado. E deu certo por um momento. A Bíblia diz que eles tocaram viagem e foi favorável, do jeito que eles imaginavam. Mas eu não vou na igreja e está dando certo. Mas eu fiz diferente do que o pastor falou e está dando certo. Mas olha, se eu soubesse que fazer errado ia dar certo assim, eu não tinha lidado tanto a sério. Porque por um momento dá certo. Coisa errada por um momento dá certo. Coisa escondida por um momento dá certo. Só que a Bíblia diz que inesperadamente
aparece uma ventania. Irmãos, tem duas coisas que a Bíblia mostra que acontece na vida do crente e na vida do desviado. Pergunta para mim o que, pastor? De repente. Na vida de um crente fiel, de repente de Deus chega. Na vida de um crente infiel, de repente também chega. De um bênção, de outro tempestade. De uma vitória, de outro fracasso. Que tipo de crente você quer ser? Deu certo por um momento. Irmãos, só que incrivelmente, eu e você, num dia desse como hoje, precisamos entender que o conselho de um profeta é algo fatal. Se falou que vai dar errado, vai dar errado. E você pode tentar consertar que vai dar errado. E a misericórdia não vai ignorar a voz profética. Nem a misericórdia faz o errado dar certo, porque se o profeta falou por palavra do Senhor, é melhor ouvir. Irmãos, eles não ouviram. Observa agora o cenário. Aparece um tufão de vento, uma tempestade tão grande, que a melhor ideia que eles têm é ir desmontando o navio aos poucos e jogando no mar. É para ensinar para mim e para você que quando nós vamos contra o que Deus tem falado, ainda que aparentemente dê certo no momento, como aquele navio, a vida da gente vai se desmontando. Eles vão se desmontando. O navio tem que ser desmontado. E agora, o tempo fecha. Não se vê estrela, não se vê sol. Eu não sei você, mas eu tenho certo que aqui não acontece. Eu creio que todos aqui, por experiência e maturidade espiritual, estão muito gratos ao Senhor pelo calor que está aí fora. E devemos estar gratos ao Senhor. Mas por mais que alguém ali do lado de fora reclamasse que estava muito quente, se ficar 2 semanas chovendo, essa pessoa entra em desespero ao abrir a janela e não ver nada lá mais fora. Irmãos, imagina alguém que está num barco à deriva do mar. Não tem nada. Paulo chega a dizer que eles se desesperaram quanto à própria vida e perderam a esperança de salvamento. Não avance o sinal, se o vermelho ou o laranja de Deus estatalou na sua frente. Tem muitas vozes que vão dizer para você botar a quinta e acelerar. E talvez a voz de Deus é nem vire a chave. Para. Olha para quem está do seu lado e pergunta: que tipo de voz você tem ouvido? Irmãos, ia morrer 276 pessoas, se não fosse um homem dentro daquele barco que Deus tinha propósito na vida dele. O mesmo que deu o conselho e sofreu por não ouvir o conselho, todos os outros que desprezaram o conselho só foram salvos porque Deus ainda tinha plano na vida dele. Eu quero te dar um segredo, quem quer ouvir? Olha bem nos olhos de quem está do seu lado e diga assim: vou te contar um segredo. Fica perto, anda ao lado de pessoas que Deus tem propósito, porque até quando tiver que morrer, Deus te livra por causa dessa pessoa. Oh, irmão, eu vou te ser sincero, ali ia todo mundo morrer, mas Deus tinha que fazer Paulo chegar para dar testemunho, por causa de alguém com quem Deus tinha propósito. Não morreram. Para de botar gente ruim na sua casa. Para de sentar na mesa com qualquer tipo de pessoa. Pastor, do que você está falando? Eu não estou analisando
dinheiro, não estou analisando roupa e nem escolaridade, nem cor de pele. Eu estou analisando o temor a Deus. Com quem que você anda? Com quem que você conversa? Quem senta na sua mesa? Quem entra na sua casa? Com quem que você desabafa? E quem tem acesso para desabafar com você? Amém? Repita comigo: eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. É essa voz que determina. Se você aprende a ouvir a voz de Deus e começa a rejeitar toda voz contrária àquela que é a voz de Deus, tem uma outra coisa que para sermos bem-sucedidos nós vamos ter que fazer. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías 7, verso 1. Quem está ligado, diga: eu estou ligado. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados, preste atenção nisso, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho Sear-Jazube encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria e Efraim, o filho de Remalias, resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer. Porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Repita comigo: eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus sempre vai aparecer. Deus sempre vai ecoar a sua voz. Deus usa Paulo, Deus usa Isaías, Deus usa profeta. Deus sempre vai falar com você. Pastor, como que eu entendo que não é a voz de Deus esse pensamento que está chegando na minha cabeça? Como que eu entendo que não é a voz de Deus esse bom conselho que fulano está me dando? A voz que não é de Deus, ela traz medo. Te trouxe medo? Não é Deus. Te trouxe aquela vontade de desistir, aquele sentimento de derrota? Não é Deus. 3 homens aqui à frente, rapidamente. Uma bênção especial para os homens de Deus que aqui vierem.
Fica um pouco distante para cá. Tem o rei de Israel, tem o rei da Síria, tem o rei de Judá. Esses dois aqui fizeram um acordo, uma manobra. Sabe aquelas pessoas que gostam de acordão? Eles fizeram. Eles disseram assim: vão juntar. Nós vamos amedrontar o rei de Judá. E sabe, daqui um pouco é nós que vamos escolher quem governa aquele lugar. O coração desse homem fica com tanto medo. O povo que com ele está fica com tanto medo, tão agitado, que a Bíblia diz que parecia ventania em bosque. Você já escutou barulho de vento? Irmão, se tem 2, 3 copas de árvore numa calçada, já faz uma barulheira. Imagina a ventania em bosque. Aquele sopro, aquele medo, aquele assovio que parece que gela a alma. Chegou uma notícia dessa. Essa voz, a voz que agita, a voz que traz medo, nunca vai ser a voz de Deus. Pergunta de novo para quem está do seu lado: que tipo de voz você anda ouvindo? Deus que sempre fala. Irmão, Deus sempre fala. E se tem uma coisa que Deus gosta de se diferenciar das imagens de escultura, é que imagem de escultura tem boca e não fala. Mas Deus fala. Deus levanta o profeta Isaías para dizer ao rei de Judá: tudo que eles estão armando mesmo, mas não vai dar certo. Primeira coisa que Deus fala: o que estão tramando contra você não vai dar certo. Você precisa entender isso aqui essa noite e crer que filho de Deus é protegido pelas asas do Altíssimo. Se tem um pai que cuida de filho, é o celeste. Pastor, mas estão fazendo isso, estão tentando puxar meu tapete, denunciaram. O que estão armando contra você não vai dar certo. Mas olha o que estão fazendo. Irmão, pode fazer, mas não vai dar certo. Só que tem uma coisa, irmão, que nesse texto, no último verso que eu li com vocês, que o Senhor diz assim, através do profeta Isaías ao rei Acaz: mas se vocês não acreditarem, vocês é que vão perder. Pronto. Escuta bem o que Deus diz. O que estão armando não vai dar certo. Quem está entendendo, diga eu estou. Só que Deus usa o profeta para dizer de novo: agora, se você não acreditar no que eu estou falando, é você que vai perder. Deus tem a garantia de te proteger. Deus tem a garantia de te prover. Deus tem a garantia de te livrar. Deus tem a garantia de te curar, se você ouvir a voz dEle e piamente acreditar naquilo que Ele está falando. É por isso que na terra de Cristo Jesus não operou muitos milagres, porque eles até ouviam, mas eles não eram capazes de acreditar. Mas será? Esquece. Ah, não sei não, esquece. Deus não tem garantia com quem o desafia em incredulidade. Porque se tem uma coisa que desafia o Senhor, não é o diabo, porque o diabo diante de Deus é um inimigo derrotado. Mas se tem uma coisa que desafia a soberania de Deus, é a incredulidade. Todas as vezes que você não acredita, você está desafiando o Senhor. Deus não gosta disso. Se você não acreditar, é você que vai perecer. O que eu entendo com isso? Que a única força que eu tenho para vencer as batalhas é ouvir a voz certa e é acreditar piamente naquilo que aquela voz está dizendo. Ele ouviu a voz de Isaías, porque Deus sempre fala. Os 276 não escutaram a voz de Paulo. Ouça a voz de Deus que vai ecoar. Mas muito mais do que escutar, aprenda nela a acreditar, porque Jonas escutou a mesma voz que Paulo ouvia. Só que Jonas, ao ouvir a voz disse: vai para cá, e ele foi para o outro lado.
não é apenas escutar. O Senhor diz assim, Isaías 1,19: se vocês quiserem e me ouvirem, em outras palavras, se vocês me escutarem e prontamente me obedecerem, é fé naquilo que de Deus eu escuto. Amém? Pode se sentar. Você vai entender uma coisa, que quando não tiver situação alguma, a voz de Deus vai ecoar, se você está em oração, na consciência do teu espírito. Vou te dar um exemplo. Você está com um negócio para fechar, você está indo lá para assinar, parece que você está sentindo uma coisa ruim. Você liga para o pastor, não dá nem para falar com ele naquela hora. Irmão, se você já estiver sentindo uma coisa ruim, não faça, porque Deus fala na consciência do teu espírito. Simples exemplo, todo dia você passa por aquela rua, aquele dia você resolveu não passar, não passa. Todo dia você levanta em determinado horário, lá no escuridão, abre a garagem, tira o carro, você está sentindo de não sair de casa, não saia. Porque Deus também vai falar na consciência interna, na testificação interna do teu espírito. Irmãos, rejeitem desconfiar da voz de Deus. Davi confiou na voz de Deus. Quando tinha um gigante à sua frente, tinha a voz do gigante, tinha a voz do povo de Israel com medo do gigante. Davi acreditou na voz de Deus. Moisés está diante de um mar. Deus nunca havia aberto o caminho no mar. É experiência, é primeiro momento. Eu sei que abriu o mar, você sabe que abriu o mar. Moisés não sabia o que Deus ia fazer. Deus, tem coisa que Deus fala, Amós 3,7. Agora tem coisa que Deus vai fazer com você que Ele não conta para você e nem para ninguém. É experiência particular. Moisés está diante do mar. O povo de Israel chorando, reclamando, gritando de desespero. As mães pegando o filho no meio do arraial, as mulheres botando a comida dentro da roupa. Para piorar, tem um estrondo, um tropel de animais, de carros, uma cavalaria terrível de Faraó vindo ali. Moisés decide ouvir a voz de Deus. Dê crédito à voz de Deus. Pode ser minoria que com essa voz você vence a maioria. Pode estar sozinho que com o Espírito Santo você derruba gigantes e exércitos. Pastor, o que acontece se eu não ouvir essa voz? Eu vou terminar aqui lendo um texto com vocês. Isaías 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Versículo 17: 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5 todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte, como um estandarte no topo da colina. Amém. Olha aqui, querido. Eu já estou terminando. A linda promessa que Deus te defende dos seus inimigos, ela é revogada automaticamente no momento que você decide duvidar da voz de Deus. Se eu sozinho, como rei de Judá, vindo os reis de Israel e da Síria contra mim, confiando em Deus, a armadilha deles não prevalece. Mas se eu duvidar,
ainda que eu esteja com 1000 pessoas, um deles me faz correr. É uma multidão correndo pelo latido de um pincher, porque preferiram não acreditar no Senhor. Mas é um crente fazendo 1000 pitbulls fugir da presença dele, porque quem está com ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz: no descanso está a salvação de vocês. O que é descanso, irmão? É confiar tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto em Deus, que você, como Jesus, consegue pegar um travesseiro e dormir na proa do barco, enquanto está todo mundo gritando lá de fora e as ondas já entrando nele. Você quer saber se você confia em Deus ou não? Quem quer saber, levanta a mão. Se você quer saber se você confia em Deus ou não, só observa o jeito que fica o seu coração. Parece que está uma correria. É porque não confia. Pode estar caindo e está dormindo. Esse confia. É o estado do meu coração, o termômetro que mede o grau da minha confiança no Senhor. No descanso está a salvação. Se você está diante de um problema, o que você precisa é que Deus te salve, sim ou não? Acás, rei de Judá, está diante de 2 reis, ele precisa que Deus salve ele, sim ou não? Primeira coisa que Deus fala para ele: se aquiete. Deus nunca vai poder te salvar se você estiver agitado. Deus não salva gente agitada, porque agitação é sinônimo de desconfiança. Você quer ser salvo? Então dá um jeito de se aquietar. Pastor, estou tomando maracujina faz um tempo. Não, você precisa tomar um bom chá de Bíblia. Você precisa meditar em promessa. Eu não estou falando de corpo aquietado, eu estou falando de espírito silenciado nos braços de Deus. E o Senhor continua dizendo: na tranquilidade e na confiança está a força de vocês. Tem problemas, irmãos, que a gente projeta para o mês que vem que eles não chegam. Só que tem problema que a gente projeta para o mês que vem que eles chegam. E você precisa ter força para enfrentar eles, porque nem de tudo Deus vai te livrar. Você precisa ter força. Só que a força que te dá para enfrentar os problemas é a confiança. Ouça a voz de Deus, confie na voz de Deus, porque a voz de Deus traz salvamento, e a voz de Deus te traz força para os enfrentamentos da vida. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Eu quero te convidar nessa noite a lançar para Deus o que tem te inquietado, o que tem te preocupado, para que você aprenda a confiar. Você vai abrir a tua mão direita. Abra a sua mão direita. E você vai fazer uma oração, dizendo: Deus, eu boto na minha mão direita esses problemas. Você vai botar na sua mão direita todos os problemas que você está enfrentando, que está roubando as suas noites de sono, que está tirando a sua paz. Você vai botar na sua mão. Comece a falar com Deus aí no teu lugar. Diga: Deus, eu estou pondo aqui na minha mão aquela preocupação financeira, aquele diagnóstico, aquela situação que o professor falou do meu filho, aquela situação que o advogado disse que essa causa eu perdi.
Bota na sua mão. Depois que você terminar de esgotar a sua alma, é igual gente que quer limpar a caixa d'água na casa, esgota ela. Igual gente que quer limpar a geladeira, esgota ela. Depois que você esgotou, botando tudo na sua mão, você vai vir aqui no altar, vai se ajoelhar e vai jogar isso para Jesus essa noite. Os primeiros que vierem, vem para as escadarias. Você vai chegar aqui, vai abrir a mão e vai dizer: Jesus, eu estou lançando tudo isso diante do Senhor. Você vem, ajoelha, lança para o Senhor e volta para o seu lugar. É só ajoelhar e lançar. Por que ajoelhar? Rendição a Jesus. Por que lançar? Porque Ele disse: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Rei da glória, troveja o Rei da glória, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede em chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Coloque a mão no teu coração, diga assim: minha alma, aquiete-se. Diga assim: minha alma, ouça a voz de Deus. Diga assim: minha alma, acredite piamente naquilo que Deus fala, porque dos que ouviram a Deus, nenhum deles ficou decepcionado, nenhum deles ficou desamparado. Comece a orar em línguas nessa hora. Xarabacanta lalabalás, ori alabaxere de cori alabalás, ori alabaxere de cori alabalás, deriamanto ribiacaias. Ora com fervor. Quanto mais você ora com fervor, Deus vai te libertando. Quanto mais você ora com fervor, as cadeias vão se quebrando. Recamante ocobiaramedehe, no mememomonodorre, você cantaraia, queromanto ribiafácias, calamante o ribiquiaforgia lehedo biafácia. Oh, she cantara lavalas, she cantara lavalas, surire de coria lavalas, oh, rialabaxere de coria, oh, rialabaxere de coria, lamando ribia face, acamanto rabacaio, rebalabalaia, labaxere de corias, deramanto rabacaia sebia.
Deus vai passando contigo por essa tempestade. Deus vai com as mãos abrindo um caminho novo. Não temas, Ele vai à tua frente. Tudo obedece ao ouvir os passos do grande general. Os gigantes vão tombando, os montes vão se afastando, o mar vai se abrindo e até o deserto vai rachando. Tudo obedece aos passos do general dos exércitos. Recante orabacaia, não tenha medo, Ele te toma pela tua mão. Ele diz: não temas, vamos comigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha fidelidade. Rabacaia, xeredecaia, há um exército de anjos, há seres celestiais contigo, há o Criador dos céus e da terra. Alabacaia suricantaraia, oh riabaxeredecoria, alabalalalabalalaieria, alabalas, seria alabalas, suridenecoria, alabalalalabalalabassurias. Aleluia, aleluia. Receba a paz, receba a calmaria do Espírito Santo. Aleluia. Os ministros da Santa Ceia se dirijam. Irmãos, estamos ceando nos cultos de agosto, debaixo de um comando dos céus. E eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Eu sei quando Ele fala, e eu sei por que Ele fala. É porque Deus tem algo para fazer, então Ele prepara o seu povo. É por isso que estamos começando os cultos com batalha espiritual e terminando na aliança do corpo. Irmão, o que Deus vai fazer daqui para frente você não tem noção. O Senhor está preparando a tua igreja, o Senhor está preparando a sua noiva. Uma noiva apaixonada é o que Jesus tem preparado, porque Jesus vai presentear essa noiva. Jesus vai trazer multidões de almas, Jesus vai trazer visitações de anjos, Jesus vai trazer arrebatamento de sentidos, Jesus vai trazer êxtases espirituais no quarto de oração. Jesus separará pessoas para a obra, Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus está te preparando para viver um tempo de milagres, de testemunhos, de sinais e de maravilhas. A noiva está sendo adornada em agosto. Aleluia, aleluia. Pai, como ministro de teu evangelho, em memória, mas na presença de quem nós trazemos a memória, na memória de uma pessoa que vive e está no meio de nós. Memória não da pessoa, mas do que foi feito lá na cruz, Senhor. No meio de um Deus vivo, nós estamos aqui para partilhar o corpo e o sangue. E nós te louvamos porque não temos nem a noção do que acontece com alguém que toma a Santa Ceia. Que coisa tremenda e poderosa é essa que o Senhor mandou a gente fazer, Senhor. Senhor, eu peço, aqueça coração na hora da ceia. Cura gente doente na hora da ceia. Senhor, julga causas na hora da ceia. Senhor, traga uma paixão que o irmão não vai se conter e vai se ajoelhar e chorar na tua presença. Jesus, faça coisas tremendas, como tremendo é o Senhor, o Deus a quem nós invocamos. Eu consagro o pão e o cálice, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, os ministros da ceia que estarão à frente. Primeiro se pega o pão e depois o cálice. Primeiro o corpo, depois o sangue. Se você quiser por um momento aí orar, seja ajoelhado, em pé, sentado, mas dobre o teu coração, confesse pecado e libere perdão para você cear essa noite. Os irmãos podem se virar. O pessoal da minha esquerda ceia com o casal da esquerda, o pessoal da minha direita com o casal da direita, depois que você orar.
Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede em chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor já sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede em chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que tem as suas mãos e os seus pés marcados pelo cravo, que disse a Tomé: olha aqui, coloca o dedo, sou eu. Aquele que teve o corpo partido e o sangue derramado, aquele que sofreu e que a Bíblia diz que é homem de dores, aquele sim sabe o que é sofrer. Por amor de mim, de você, ele se lançou numa cruz, ele viveu para morrer, ele viveu para sofrer, para que eu e você não vivêssemos mais no sofrimento, nem na morte eterna, mas desfrutássemos da vida em abundância que Ele, o nosso amado Senhor, tem para cada um de nós. Em temor, em reverência, em santidade, coma o pão que representa o corpo que foi partido, dando graças a Deus.
Levante o cálice. Oh Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício. Como tua igreja, Jesus, nós queremos lembrar disso. Nós queremos trazer à memória que só estamos aqui por causa disso, que só sobrevivemos a tantas e outras por causa disso. O teu sangue, o sangue que escorreram pelas chibatadas de amor, o sangue que escorreu quando a cabeça latejava pelos espinhos em amor, o sangue que escorreu quando o Senhor bradou na cruz. Tudo que te latejou, tudo que te martelou, tudo que te chibatou, perdoa-nos por os nossos pecados. Ensina-nos a te amar de tal forma que quando o pecado bater a porta, a gente se lembre: eu não posso pegar o martelo. Obrigado, Jesus. Hoje nós tomamos esse cálice, o sangue da nova aliança, da nossa liberdade espiritual. Beba o cálice que representa o sangue derramado, dando ação de graças a Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede em chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a paz. Amém. A voz do Senhor é poderosa,